Hoje eu vou passar umas dicas e macetes aqui para a galera toda, para iniciante, intermediário. Eu vou passar uns macetes aqui, umas dicas de mestre para vocês tocarem melhor o violão, tocar mais bonito, limpar o som do violão, que é importante. Então, preste bem atenção na aula, em todos os detalhes. Eu tenho certeza que a galera toda aí vai gostar. Então, vem comigo, porque realmente a aula hoje está top, está show de bola. Olá, músicos e musicistas, eu sou arranjador e professor Marconi, bem-vindos aqui a mais uma aula do canal. Não esqueça de dar uma força aqui pra gente, dando um like lá embaixo, compartilhe também com seu amigo essa aula e se você não é inscrito, seja nosso parceiro, se inscreva e ative o sininho. Como eu disse lá atrás, eu vou passar várias dicas aqui, macetes, para quem está tocando violão, para quem está começando a tocar violão, iniciante, intermediário. Então, fique atento aí, se liga, porque realmente a aula hoje está top, está show de bola. Primeiro, eu vou passar umas dicas aqui para iniciante. O iniciante de violão, guitarra, qualquer instrumento, ele fica muito ansioso querendo tocar músicas bonitas, músicas difíceis, acordes difíceis, quer fazer solo. Então, não é bem assim. Todo mundo que começa precisa realmente, primeiro, limpar o som do instrumento, tocar um som bonito, mesmo que seja acordes fáceis, você tem que fazer aquele acorde se transformar no melhor acorde do mundo. Por exemplo, vou fazer aqui o Ré maior de duas formas diferentes, o mesmo Ré maior, e você vai escutar e vai me dizer qual fica melhor, o primeiro ou o segundo. O primeiro. O segundo. Qual que fica melhor? Com certeza o segundo. E os dois, eu estou fazendo o mesmo posicionamento, no mesmo lugar, só que de formas diferentes. E quem está começando erra aqui, peca muito aqui, porque não limpa o som, fica preocupado em fazer vários acordes, acordes bonitos, acordes com dissonância. E o primeiro passo aí para você que está começando é limpar o som do violão e saber trabalhar com a mão direita, abafar, tirar ritmo, fazer dedilhado. Você fazendo isso, você entra no caminho correto. Agora, se você começa a fazer acordes decorando, só fazendo acordes, só por fazer, você acaba tocando mal lá na frente. Então, o primeiro passo aí para quem está começando é limpar o som. Então, qual é a diferença dos dois acordes? Primeiro passo, existe esse ferrinho aqui que se chama traste do violão. Então, você precisa apertar na casa onde você quer apertar, ou solando, ou fazendo acorde, perto deste traste, para o som sair mais limpo. Eu fiz o Ré aqui atrás, ó, longe do traste, tá vendo? Ó? Longe, ó, ele tá aqui o traste. Se eu tocar longe, o som sai ruim, porque na verdade a nota musical ele sai deste traste aqui. Então você tem que apertar perto dele para a nota, a corda, melhor dizer, encostar no traste e a nota sair. Entendeu? Muita gente não sabe disso e acaba estudando errado. Então, ó, Ré, tocando errado, ó. Ó o som. Porque eu estou longe do traste, agora perto. O som limpa. Então você tem que ir limpando esse som de todos os acordes. Vai fazer Mi. Limpa o som, não toca lá atrás não, toca na frente. Lá maior, lá atrás, ó. Ó, agora. O som sai limpo, perto. E naquele primeiro exemplo que eu dei, quando eu fiz o Ré maior da forma errada aqui, ó, eu toquei assim, ó. O som fica ruim também, além de você não tocar perto do traste, você não acertar a nota mais grave aqui. Cada acorde você tem que trabalhar com o polegar na corda certa. O Ré, por exemplo, é na quarta corda. Você não pode tocar em todas as cordas. Então você acaba fazendo o acorde sujo, errado. Ó. Agora, ó, partindo da quarta corda, por exemplo, o Dó, ele é na quinta corda. O Mi na sexta corda. Tudo isso você tem que ir trabalhando. Vai fazer uma pestana, tem que
ter cuidado de todos os sons aqui, ó, tá sendo apertado perto do traste, direitinho, ó. Limpar o som. Aí você chega para trás, você vê a diferença, ó. Vou chegar para trás um pouquinho aqui, ó. Isso acontece quando está tocando errado, e principalmente quem está começando comete esse erro, porque muitas das vezes você nunca ouviu falar disso, que você tem que tocar mais na frente, ó. É um erro também que iniciante comete, é achar que todas as casas têm o mesmo tamanho e não percebe que essa casa aqui, por exemplo, a terceira casa, ela tem um espaço maior do que aqui na oitava casa, na nona casa. Então você tem que treinar também todos os acordes que você está aprendendo em todas as casas, para você acostumar a chegar perto do traste também e tirar um som limpo. Por exemplo, fazer um sol, vai fazer um dó lá na oitava casa, então você tem que treinar, ó. Sol, ó, porque você tem que acostumar com essa distância também das casas. Então se liga aí nessas dicas iniciais, porque são importantes. Você começou certo, você lá na frente você vai ter resultados, entendeu? Então não entra nessa de querer decorar acordes, isso não funciona bem. Depois você, com o tempo, vai estudando campo harmônico, o estudo vai melhorando a sua qualidade musical, entendeu? Isso serve também, essa ideia que eu passei agora, essa dica, para fazer solo. Por exemplo, se eu tocar aqui atrás, ó, o som sai ruim, ó. Agora, ó, então perto do traste o seu solo fica mais bonito. Então você tem que atentar para esses dois detalhes aí, perto do traste, também no solo, e acostumar também com as casas, diminuindo o espaço, né? O espaçamento vai diminuindo, então você tem que trabalhar também treinando. Pegou um solo, mesmo que fosse simples o solo, aqui na casa 2, por exemplo, você tem que treinar na casa 7, na casa 8, para você acostumar também com essa distância das casas. Aqui também, ó, na 12ª casa, por exemplo, fazer o hino nacional, aqui um pedacinho dele aqui, ó. Aprendeu? Aí você vai para a 5ª casa, por exemplo, ó. E vai treinando, vai acostumando, vai limpando o som. Pode ser com a palheta, com o dedo, tanto faz. Pode ser na guitarra, no violão, não importa o instrumento. O importante é você treinar essa ideia aqui, essa dica. Eu fiz aqui na 5ª, eu vou lá para a 8ª, ó. E vai limpando o som. Ficou ruim, você chega perto do traste, vai treinando, chega um ponto que fica natural isso, você acaba treinando dessa forma, e qualquer acorde que você pegar e qualquer solo que você pegar, você já acostumou com as casas também, com as distâncias e tudo mais. Então, essa dica aí é valiosa para você iniciar seus estudos no violão. Não tenha pressa, o importante é você fazer Ré, Dó, Mi, Mi menor, Lá menor, não importa o acorde, é que ele seja o melhor acorde que você possa fazer, limpando o som dele. Para depois, quando você pegar um acorde mais difícil, você já consegue fazer ele com mais facilidade, tá bom? É uma dica muito legal. Daqui a pouco eu vou passar também umas dicas para a galera aí que já toca mais tempo, intermediário. Vou dar umas dicas aqui top também. Para finalizar aqui para a galera do iniciante, você precisa treinar um pouquinho o dedilhado, porque o violão, você pode tocar com a palheta, mas a beleza do violão está no swing das mãos do dedilhado. Então, treine bastante o dedilhado, acertando as cordas mais grossas com o polegar, porque isso vai te ajudar a acertar também os acordes necessários para utilizar a 4ª corda, 5ª, 6ª corda, e treinar também o dedilhado, abafar. Por exemplo, dedilhado primeiro, treina assim, ó, Mi menor, Lá 7 e Ré, só para fazer um treinamento aqui, ó. Só isso, vai e volta, e Lá, Ré. Você vai treinando, aí aperta um pouquinho a velocidade, ó. Vai limpar
limpando o teu som aí, dedilhado, vai pegando macete com a mão. Abafa também, trabalha, por exemplo, um Dó com 7 maior aqui e um Fá com 7 maior, ó. E dedilha depois, trabalha esse abafamento também. Isso tudo você melhora o som do seu violão, pega swing, ó. E não é difícil, ó, puxei, ó. E abafei. Só cuidado que você tem que trabalhar com só conchinha aqui, ó, jogando a corda para dentro, né? Puxar literalmente, ó. Pode dedilhar de cima para baixo, fazer um dedilhado, criar dedilhados. O importante é você trabalhar com os dedos certos aqui, tá bom? Só cuidado com os acordes, porque tem acorde que você tem que trabalhar com o dedilhado da segunda corda para cima. Por exemplo, ó, Sol com 7 maior. Eu não chego nessa primeira corda, ó. Tá bom? Então, só cuidado que cada acorde tem seu posicionamento dos dedos. Então, dá uma treinada firme aí, você que é iniciante, eu tenho certeza que vai te ajudar essa ideia toda aí, porque você pegando esse macete aí de limpar o som, acertar a corda no lugar certo, com a mão direita, tudo isso você já coloca a música lá em cima, mesmo sendo músicas simples, entendeu? Então se liga aí, porque a simplicidade pode ter qualidade também, só depende de como você vai estudar. Agora eu vou passar umas dicas aqui para quem é intermediário, já toca um pouquinho, já faz alguns acordes, alguns ritmos. Vou passar uns macetes aqui, umas dicas de mestre, show de bola, para ajudar vocês aí nos seus arranjos, no violão também. Então, a primeira dica é vocês trabalharem aí com os acordes invertidos. Ajuda bastante, você cria arranjos diferentes. Muita gente não sabe, por exemplo, que esse acorde aqui, ó, bonito, né? Até um pouquinho difícil de fazer. Esse acorde aqui é o Mi maior que está invertido, ó. Então, quando você trabalha com essa inversão, você brinca com o arranjo também. Então, uma dica muito legal. Por exemplo, Lá com 7 maior, Ré com 7 maior e Mi. Aí eu posso trocar esse Mi e trabalhar com 2 acordes, colocando um Mi e dividindo o compasso com esse Mi invertido aqui e voltando para o Lá, tá bom? Eu posso também pegar esse Lá com 7 maior, voltar aqui e botar Lá com nona, que também é bonito, ó. Fica uma dica então também, ó. Lá com nona, que bonito, ó. Pra quem não sabe, ó. Então eu posso fazer isso, ó. Agora, olha que legal. Se eu avançar aqui, por exemplo, ó, eu já tenho o quê? Um Fá com baixo em Lá. Essa inversão é a terça maior que está invertida. Então aqui também é um Fá maior. Então eu posso pegar esse Fá maior e trabalhar como dominante, voltando para o Si bemol. Fica muito legal. Si bemol. Dó menor, que é o segundo grau. Aí faço o Fá com sétima e depois dobra e termina. Fica muito legal. E essa versão desse acorde aqui, essa estrutura, começando na quinta corda, eu gosto de fazer muito porque você trabalha em toda a extensão do braço. Por exemplo, eu quero fazer aqui caindo para o Ré, essa mesma ideia que eu fiz, ó, Ré, aí, ó, Lá 7 e cairia para o Ré. Mas eu posso pegar esse Lá 7, dobrar também com essa ideia da inversão e fazer aqui, ó, e cair no Ré, ó. Fica muito legal essa ideia da inversão. Então, é só trabalhar as tonalidades. Você pode usar também direto essa inversão sem fazer o Lá 7, tá? Eu coloquei os dois, mas você pode fazer direto também, que funciona muito bem. Eu vou dar outras ideias aqui, umas dicas também legais para quem é intermediário, mas antes deixa eu dar um recado aqui rapidinho. Eu tenho 2 cursos mais avançados, você
gosta de estudar aí, está precisando estudar. Eu tenho curso de harmonia, eu tenho curso de arranjo. Então, o curso de harmonia é um curso de harmonia funcional 1 popular. Ele tem 36 aulas em vídeo, tem material em PDF, bons de estudo. Esse curso é para quem nunca estudou harmonia e precisa entender um pouquinho dessa parte de harmonia, montar acordes, estrutura de acordes, cadências, campos harmônicos, menores, maiores, tudo isso você vai aprender nesse curso de harmonia, tá? Desde as aulas iniciais até as aulas mais avançadas, tá? Já o curso de arranjo que eu tenho é um curso que você precisa já conhecer um pouquinho de harmonia e de teoria musical para você conseguir fazer esse curso, tá bom? E você vai aprender a fazer arranjo com cordas, fazer arranjo de introduções, colocar naipes, metais, vocais junto com acordes, estruturas com melodias juntos. Vai aprender a fazer também partituras funcionais, como é que funciona fazer uma partitura profissional para quem trabalha na noite aí tocando, tudo mais. Então, esse curso de arranjo está muito legal também, só lembrando que ele precisa que o músico tenha um pouquinho de conhecimento de harmonia e de teoria musical, tá? Se você não conhece harmonia, você precisa estudar primeiro o curso de harmonia que eu falei lá atrás, tá bom? Eu estou dando dicas aqui de como trabalhar com violão ou guitarra para intermediário agora. No início eu falei para iniciante, agora para intermediário. Nós acabamos de ver também lá atrás a dica que eu passei sobre inversões. É muito legal você trabalhar com ela. Falando de inversão ainda, eu tenho uma inversão muito legal para mostrar para vocês, que é a inversão da nona. Você acaba transformando aquele acorde em um acorde sus com 4, 7, 9, um acorde dominante bonito. Por exemplo, eu tenho aqui um sol. Quem é a nona do sol? A nona do sol é o lá. Se eu pego esse sol aqui embaixo e coloco a nona aqui, que é o lá, no baixo, eu já transformo esse lá aqui em um lá 4, 7, 9, ou sol com baixo em lá. É um dominante para cair no ré, fica top, ó. De novo, ó. Agora eu vou trocar agora usando esse acorde, ó. Dobrando. Que bonito. E cai no ré. Fica top. É uma dobra também legal de fazer e é uma inversão também, uma dica muito legal. Esse acorde aqui partindo da quinta corda, se eu fosse preparar para o sol, por exemplo, seria com esse desenho aqui, ó. Que na verdade é o dó com baixo em ré. Então o ré é a nona do dó, então é a inversão, é a quarta inversão que a gente faz, que é a nona no baixo. Então você transforma esse ré aqui em um dominante 4, 7, 9, que na verdade é um ré sus 4, 7, 9, né? Fica top para preparar, ó. Legal demais. Eu fiz um swing aqui de samba só para vocês entenderem como fica legal trabalhar com essa inversão também, que é a inversão da nona, né? No caso, dó com baixo em ré é a mesma coisa que ré sus 4, 7, 9. Fica top também você trabalhar com essa ideia aí, com essas dicas que eu estou passando aí. Então é só estudar e tem muita coisa para estudar. Passei material tanto para iniciante quanto para intermediário. Então dá uma estudada firme aí que eu tenho certeza que todo mundo vai ficar bem servido, tá bom? Gente, só não esqueça de dar uma força aqui pra gente, dando like lá embaixo, compartilhe também essa aula com a galera toda aí. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho também. Não esqueça também de dar uma olhadinha nos cursos aqui, eu tenho certeza que um desses cursos vão te ajudar, tá? Gente, um forte abraço, que Deus abençoe. Até a próxima aula aí, se Deus quiser.